Em 7 minutos, a sua vida pode mudar. Se você está aqui, é porque Deus quer falar contigo. Oi, eu sou Abner e este é o seu canal Devocional Diário com Deus. Nós vamos falar hoje sobre o Salmo 2 e o que tem por trás da guerra atual. No Salmo de número 2, nós vamos observar no verso de número 8, dizendo: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. O Salmo de número 2 é um salmo escrito por Davi, o rei Davi. Na verdade, é uma canção que aqui está escrita 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, este salmo tem pelo menos 3000 anos atrás. Você consegue dimensionar quanto é 3000 anos? Para ser mais fácil, o Brasil tem em média 500 anos. Você consegue dimensionar 500 anos? Nem eu. Davi escreve sobre esta confusão. Nós observamos nesse início do Salmo, de número 2, falando por que os povos estão se aglutinando, se amotinando, se levantando, se revolucionando. Porque os líderes, os reis, os governantes, eles se levantam junto com seus príncipes, junto com o ungido. Quem é ungido? Este ungido nada mais é, nada menos é do que Cristo, o Yeshua, o Jesus, o Cristo, Jesus, o Cristo. Cristo significa separado, Jesus significa aquele que vem salvar. Este salmo está falando de Deus e de Jesus. Quando fala do ungido, está falando daquele que é separado. Então, repare bem, acontece aqui, é o início da guerra, o início não, mas é uma decorrência da guerra santa, digamos assim, né? Uma guerra religiosa. Por quê? Porque se existem nações que está contra o ungido, o Messias, o Machia, o Yeshua, Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, este Cristo está colocando estas nações em xeque, essas nações de joelho, essas nações, por algum motivo, está entrando em confusão ou está se incomodando com Yeshua. Só que no verso de número 4 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. A gente percebe que quem se levanta para defender o ungido não são os seguidores dele. Lembra do Pedro? O Pedro falou: não, você não vai para a cruz e tal, tentou matar um homem lá com a espada e tal, deu todo um rolo. Mas o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Pai defenderá o Filho. E se Deus está dizendo aqui no verso 4, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, eu acho que vai dar ruim. Vai dar ruim para os reis da terra, hein? Os reis que se organizam, os reis que querem ver a derrota de Yeshua, de Jesus, o Cristo, vai dar ruim. Porque no verso 5 diz: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Na sua ira. O dia da ira do Senhor ainda não chegou, mas chegará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Está falando novamente de Jesus, o monte Sião, que está lá em Israel. Essa guerra, além de tanques de guerra, além de metralhadoras e armas, além de militares, tem algo maior, tem algo por trás, e isso às vezes ninguém te fala. É uma guerra espiritual. Porque, se você observar, as guerras no Oriente Médio, ela não é por território. A guerra entre Israel e Palestina não tem nada a ver com território. A guerra do Oriente Médio, sempre perseguindo Israel, obviamente, ela não tem a ver com território, com bandeira ou com povo. Tem a ver com religião. Mas o verso de número 8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. É o próprio Deus falando isso para Jesus.
para o ungido, para o Messias. Ou seja, nós já sabemos o fim. Qual era a missão de Jesus na terra? Vir e morrer por o meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de todos, pelo pecado do mundo inteiro. Por isso Deus enviou o seu Filho. Mas o Deus que é Pai, ele nunca dá uma missão para os seus filhos sem um prêmio. Se você está esperando o seu prêmio, aguarde, porque virá. Por quê? Porque se você tem uma missão, o prêmio chegará. Qual era a missão de Jesus? Essa, morrer por mim e por você. Obrigado, Jesus. Se não fosse o Senhor, eu estava lascado. Graças eu te dou, de verdade. Essa era a missão de Jesus. E qual é o prêmio? O prêmio está aqui. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Inclusive, Jesus, enquanto estava indo para o Calvário, ele recitou vários salmos, ele cantou várias canções. E um dos salmos que ele recitou é o salmo de número 2. Ó, vai cair na prova isso aí, hein? Ele recita o número 2, porque ele passa por toda aquela aflição, mas ele sabe lá na frente qual é a sua vitória. Isso é para um tempo da plenitude, a segunda vinda dele, para a plenitude de todas as coisas, aonde ele virá, ele derrotará todos os reis da terra, todos que estão perseguindo Israel, inclusive, e a igreja. É o tempo da plenitude de todos os tempos. Portanto, nós, como igreja do Senhor, já podemos tomar posse de todas as nações através do envio apostólico, através da intercessão profética e através de movimentos evangelísticos, como inclusive esse que está acontecendo agora, neste momento, nesse vídeo. O que tem a ver a guerra atual, o que tem a ver a guerra do mundo com você? Tudo. Por quê? Porque se você segue o ungido, se você segue o Messias, essa guerra também tem a ver com você. Vamos orar? Senhor, te dou graças porque o Senhor é sempre bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Te dou graças porque o Senhor sempre nos ouve. E nós, Pai, estamos em momentos de guerra. Não é de agora, principalmente a espiritual. Nós sabemos que o poder das trevas e o inimigo das nossas almas tem se levantado contra nós, contra mim e contra o meu irmão e minha irmã que está neste vídeo. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus que vence a guerra. O Senhor é o Deus que vence a guerra no final. É o Senhor, no dia da sua ira, que vai derramar a sua ira e vai julgar todos os povos. Que nós possamos estar aonde Jesus esteja, para que nós possamos estar junto contigo, julgando as nações. Amém? Minha princesa, meu príncipe, se você gostou dessa palavra, se você gostou desse devocional, eu vou pedir para você, encarecidamente, se por dom você quiser, você pode seguir o nosso canal. Se você já segue, então compartilhe com alguém para que ele possa seguir, porque nós queremos crescer muito mais até os confins da terra com este vídeo. E agora uma palavra final de sabedoria que diz assim: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Seja livre em nome de Jesus.